Olá, galerinha do quarto ano aqui do Centro de Mídia. Vamos começar uma super aula de geografia. Eu espero que vocês acompanhem e gostem. Eu sou o professor Seba Nunes e vou falar com vocês aí um pouco mais sobre geografia. É verdade, vamos descobrir alguns desafios aí do conhecimento a respeito da geografia. E para isso, conto aí com vocês. Então, anote suas dúvidas. Se tiverem dúvidas, me procure nas redes sociais, @sebanunes, e eu vou estar respondendo aí para vocês, tá bom? Por enquanto aí, vamos descobrir um pouco mais sobre geografia e sobre o tanto de coisas maravilhosas que existe aí na geografia e que a gente pode descobrir juntinhos. Então, vamos juntinhos aí? Então, vamos começar na tela com o nosso tema da nossa aula, formação das paisagens, agentes internos. Eu sou o professor Seba Nunes e a gente vai trabalhar com duas habilidades hoje. A EF04 GE09 e a EF04 GE11. Então, tira a foto, faz um print, coloca no caderno, deixa aí registrado aí quais são as habilidades que nós vamos utilizar e o tema da nossa aula, formação das paisagens, agentes internos. Muito bem. Então, o que será que são agentes internos? Será que eu estou falando de algum tipo de policial que trabalha internamente, um segurança? Será que é sobre isso? Vamos pensando aí, se a gente está falando de geografia, o que pode ser agentes internos? Enquanto você vai pensando aí, vamos desenvolvendo essa aula juntinhos, pensando em que pode ser esses agentes internos a partir da sequência. Então vamos lá, vamos para a tela novamente. Muito bem. Qual é a forma da Terra? Então, vou deixar essa pergunta aí para vocês. Será que a Terra é plana? Ou a Terra é uma esfera? No quinto ano a gente já sabe aí a respeito disso, né? A Terra é uma esfera, né? É um círculo. Mas será que é um círculo lisinho? Vamos dar uma olhada aqui nesse globo. Olha só, a gente consegue ver aqui a Terra, os países. E aqui no globo parece que é super lisinho, né? Mas será que é lisinho a Terra? Ou será que ela tem volumes, ondulações diferentes? O que você acha aí de casa? Então a gente consegue perceber aqui na parte azul o mar, os oceanos. E nas partes coloridas a gente consegue perceber aqui os países. Será que é tudo lisinho ou tem realmente aí algumas ondulações? Eu sei que você já está pensando aí na resposta. Então, a gente sabe que a Terra, ela não é lisinha, perfeita, ela tem ondulações. E por que essas ondulações acontecem? Por que existem essas ondulações? Então, a gente vai perceber que os agentes internos têm completa relação a respeito das ondulações que existem na Terra, no nosso planeta. Então, vamos dar uma olhada aqui na tela novamente. Sua superfície é lisa? A gente já percebeu aí que não é lisa. Porque a Terra tem deformações. Ou seja, ela tem ondulações, ela tem diferentes níveis aí na superfície. Muito bem, a Terra tem relevos. Então eu já sei que a Terra não é lisa, que a Terra tem deformações e ela existe relevos na Terra. Muito bem. Mas, professor, o que é esses relevos? Por que existem esses relevos? Então vamos aí pensar aí nos agentes internos. Então, quando eu penso num agente interno, eu estou pensando em algo que acontece por dentro da Terra, embaixo, ou seja, internamente. O que a gente consegue ver em cima da Terra é a crosta terrestre, é o que a gente consegue ver, mas por dentro a gente consegue perceber aí os agentes internos. E é sobre esses agentes internos e como acontece esses relevos, essas ondulações na Terra, essas depressões, vai ser a partir aí
de algumas coisas que acontecem aí internamente, por dentro. Vamos para a tela novamente. São chamados de endógenos. Muito bem, mas o que é endógenos? Endógenos é um processo interno que age de dentro para fora, criando relevos. Ou seja, são os processos, que nós iremos ver alguns processos hoje, que acontecem por dentro da Terra, embaixo da crosta terrestre. E faz com que aconteçam os relevos e as depressões. Então, deixa a Terra ondulada, sem uma forma lisa. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais esses agentes internos? Vamos para a tela. Muito bem, eu quero que você perceba aí essa imagem. O que é isso? Olha aí essa imagem, muitos aí já viram essa imagem em filmes, em desenhos. Então, eu acredito aí que você já sabe que imagem que é. Qual é o nome desse movimento que contribui para a formação da paisagem? Então, é um movimento que acontece. Sei aí que você já pensou aí no nome desse movimento. O vulcão. Muito bem, o vulcão, ele é responsável pelo vulcanismo. Mas o que é o vulcanismo? Vamos ver aqui na nossa tela. Muito bem, a gente sabe aí que o vulcanismo é formado pelo qual o magma interno da Terra emerge na superfície. Mas o que é esse magma? O que é esse magma? O magma nada mais é que uma textura pastosa de minério, que ele sai debaixo da terra e vem para a superfície. E quando ele vem para a superfície, nós chamamos esse magma de lava. Você já deve ter visto aí algum desenho, algum filme, um vulcão em erupção, onde coloca esse magma para fora. Então, é completamente quente. E não é recomendável estar muito perto aí quando esse vulcão tem esse tipo de ação. Muito bem, vamos para a tela novamente. As lavas saem no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, a gente pode perceber aí as lavas em diferentes estados. O sólido, o líquido e o gasoso. Muito bem, então acontece aquela explosão, aquela pasta quente sai pelo vulcão e é recomendável aí que os humanos, os animais se afastem, porque pode acontecer muitos acidentes em relação a essa ação aí do vulcão. Muito bem, então já sei aí que essa ação, ela acontece aí de dentro para fora. Ou seja, sai esse magma de dentro para fora e faz uma modificação na crosta terrestre. Então, a gente começa a perceber aí que existe uma primeira movimentação aí, pensando de dentro para fora, desses agentes internos, que é o vulcanismo. Mas será que tem outras? Vamos dar uma olhada aqui. Muito bem, aqui a gente tem aí uma imagem da Terra. A gente consegue perceber aqui, inicialmente, a crosta terrestre. Vamos lá? Opa! Aqui a gente consegue ver os relevos que a gente consegue ver a olho nu. E aqui embaixo a gente já começa a perceber que existem agentes internos. Muito bem, vamos olhar essa imagem e vamos perceber o que acontece aí nesses agentes internos. Vocês já ouviram falar em placas tectônicas? Já ouviram falar nas placas tectônicas? O que são as placas tectônicas? Elas estão abaixo da crosta terrestre. E elas são, na verdade, pedaços como eu posso dizer, de terra, de material que fica embaixo da terra e elas se movimentam. E esse movimento faz com que a terra crie tanto depressões quanto volumes. Como que é esse movimento, professor? Então vamos pensar aí. Tectonismo na natureza. Muito bem.
é responsável na formação da movimentação. Então, eu sei que as placas tectônicas se movimentam o tempo todo, tá, pessoal? Então, acontece esse movimento debaixo da crosta terrestre o tempo todo. E esse movimento é de colisão. O que é um movimento de colisão? É quando duas placas se colidem, batem uma na outra. Então, é um movimento de colisão. Imagina só, esse movimento está acontecendo debaixo da crosta terrestre, debaixo da Terra. Quando duas placas se colidem, elas acabam batendo uma na outra, o que você acha que pode acontecer? Pensa aí. O que acontece com a parte superior da Terra? Pode criar volumes para cima ou criar depressões. Então, é a partir daí que a gente começa a perceber por que a Terra tem tantas depressões ou tem tantos volumes, alguns relevos. Então, a gente começa a perceber as placas tectônicas nisso. Vamos para a tela novamente. Além do colisão, acontecem os afastamentos. Ou seja, uma placa se afasta da outra placa. Ou seja, cria uma depressão aí abaixo da crosta terrestre. E ela é responsável na criação, a formação das montanhas, das rochas e das cordilheiras. Qual é a diferença de montanhas e de cordilheiras? As cordilheiras são muitas montanhas juntas. Então, a gente chama aí de cordilheiras. A montanha está um pouco mais isolada. Então, olha só, quando acontece essa colisão, esse movimento faz com que a Terra suba e crie cordilheiras e as montanhas. Quando as placas tectônicas se afastam, esse movimento cria depressões. Então, a gente começa a perceber que a Terra tem movimentos de depressões e relevo, depressões e relevo. Muito bem, vamos para a tela. Aqui a gente tem uma imagem de um terremoto, que vai ser o nosso próximo tema, falando sobre os agentes internos, que são chamados também de abalos sísmicos. E ocorrem devido ao quê? A movimentação brusca das crostas terrestres. A interação entre as placas tectônicas. Então, imagina só, essa placa tectônica se movimentando debaixo da crosta terrestre. O que acaba acontecendo? Acaba realmente acontecendo aí a colisão ou afastamento, ou os dois em movimento dessa placa terrestre, e faz com que aconteça terremotos. E esses terremotos aí podem ser perigosos. Pensa aí só, você já viu algum filme, algum desenho que tem terremoto? Então, a gente começa a perceber aí que o terremoto aí pode ser algo bem perigoso. Os terremotos podem provocar estragos e tragédias com muitos mortos. Em regiões oceânicas, pode provocar a formação de grandes tsunamis. Então, a gente percebe aí que existe aí um perigo aí nesse movimento dessas placas tectônicas em alguns lugares. Eu, por exemplo, tive uma experiência no Chile que teve um terremoto, não um terremoto muito grande, mas teve uma movimentação aí que me deixou um pouco assustado, porque a gente já viu alguns filmes, alguns desenhos, que acontecem algumas tragédias. Então, a gente sempre pensa aí, esse movimento das placas tectônicas pode ser algo perigoso muitas vezes. Mas muito bem, vamos para a tela comigo. Quero que você pense aí em casa. Quais consequências um terremoto pode gerar? Então, isso aí você vai fazer aí em casa. Você pode me marcar nas redes sociais, falar comigo aí pelas redes sociais e me fala aí o que vocês acham. O que esses movimentos da placa tectônica pode causar quando acontece um terremoto aí socialmente, na sociedade. Então, registra aí no seu caderno, manda para mim aí nas redes sociais, @sebanunes, e eu quero saber o que você acha a respeito disso. Eu acho que pode ser um pouco perigoso, mas o que será que pode acontecer? A gente viu aí que pode acontecer o tsunami, os terremotos, esse movimento aí das placas tectônicas, o que pode causar na sociedade. E a gente está quase chegando aí no finalzinho da aula, então eu vou deixar aqui para vocês aqui, a gente vai relembrar no que a gente falou hoje. Falamos sobre a formação das paisagens e os agentes internos, o vulcanismo, começamos pelo vulcanismo, o tectonismo, olha que palavra difícil para a gente treinar, e os terremotos. Então, a gente passou aí por esses 3 agentes internos.
vou deixar aqui para vocês a avaliação. Então avalie aí a nossa aula, ficamos aí à disposição aí de vocês. E muito obrigado, pessoal. A gente conta com vocês aí na próxima aula aí. Vão acompanhando aí as aulas de geografia, tá bom? Tchau, tchau, galera. Até mais.